Hoje o nosso vídeo vai ser um tipo diferente, mas é um tipo de vídeo que eu sempre quis fazer, que é uma tier list. Quando fazer tier list estava em moda, eu não gravava vídeo pro YouTube, mas esse daqui está um pouco atualizado porque vai ser uma tier list sobre Stranger Things, já que estamos no mês da estreia da 5ª e última temporada. Então nesse vídeo você vai ter uma noção dos personagens que eu gosto e me importo com eles, e dos personagens que eu não ligo tanto. Se você não me conhece, oi, eu sou a Karina e bem-vinda ao Sereiano. Já se inscreva no canal e curta esse vídeo para me ajudar a fazer o nosso cantinho crescer. E sem enrolar tanto, bora pro vídeo. Separamos em 7 categorias, então tenho Quem é Você, que é para os personagens que foram irrelevantes na história ou que apareceram muito pouco e você mal consegue se lembrar dele. Tem a categoria Morreu Pouco / Tomara que Morra, o dos personagens ruins, o dos personagens mais ou menos, aqueles personagens que eu gosto, tem os personagens que eu adoro e tem os divônicos, que é aqueles personagens que não tem ninguém acima deles. E sim, eu não pensei em nenhum nome melhor do que divônicos. Olhando aqui, eu sei que tem personagens que eu sei quem são, mas eu não lembro o nome, começando com a primeira aqui da imagem, que é do grupo da Kylie, né, a irmãzinha da Eleven. Eu vou colocar ela em Quem é Você, porque realmente eu não lembro o que ela fez nesse episódio. E eu assisti recentemente, tá? Eu realmente não lembro o que ela fez. Assim como eu não lembro o que esse carinha aqui, que eu também não lembro o nome, mas sei que ele também é do grupo da Kylie, ele vai se unir aqui com a sua colega. E essa daqui, que também é do grupo da Kylie, também vai se unir com ela aqui, todos os grupos juntinhos. Eu acho que só a Kylie que eu vou colocar em outra posição. Essa guria aqui eu também não lembro qual é o nome dela, mas eu sei que ela é amiga do Billy, também zero relevância na história, eu vou colocar ela aqui em Quem é Você. Eu acho que agora a gente começa a entrar nos personagens que tiveram uma mínima relevância. Esse daqui é o Dr. Owen e eu entendo a participação dele em ajudar a Eleven a recuperar os seus poderes, mas eu acho que falta diálogo pra ele. Diálogo do tipo, ele explicar pra Eleven qual é o plano dele. Então eu não gosto muito dele, eu vou colocar ele em um personagem tanto faz. Eu acho que é uma boa categoria pra ele. Esse daqui é o chefe da Nancy e eu colocaria ele em Morreu Pouco, porque eu não fiquei triste com a morte dele. Porém, ele teve uma participação relevante. Eu acho que ele não foi um personagem de se jogar fora, sabe? Então, eu acho que esse tanto faz aqui está estragando. Eu vou mudar para mais ou menos. Personagem mais ou menos. Eu acho que fica melhor, né? Então, eu vou colocar ele em personagem mais ou menos, junto com o doutor. Agora, esse daqui, que é o dono do shopping, gerente do shopping, sei lá, eu não me lembro se ele morre. Ele morreu? Eu vou colocar ele aqui em Morreu Pouco / Tomara que Morra, porque eu não lembro se ele morreu, mas se ele não morreu, tomara que morra em algum momento. A mãe da Max. Essa daqui é a Susan, mãe da Max. E eu realmente não lembro o que essa mulher já falou. Eu vou colocar ela em Quem é Você. Vai, não teve relevância o suficiente pra gente poder julgar a personagem. Agora, essa daqui vai ser um pouquinho polêmica, porque é o Alexi. Alexi? Acho que é assim que se fala o nome dele. E ele é um personagem que foi legal a participação dele. Foi engraçada, mas totalmente irrelevante. Eu acho que ele é um personagem que só foi colocado na história pra a gente dar umas risadas e depois morrer. Então eu vou colocar ele. Eu não acho que ele foi um personagem legal, mas também não acho que foi mais ou menos, não. Vou colocar ele em personagem ruim. Vou colocar ele em mais ou menos. Vou colocar ele em personagem mais... Não, vou colocar ele em personagem ruim. Não porque ele é uma pessoa ruim, né? O personagem dele é uma pessoa ruim. Mas porque a participação dele foi furada. Eu achei bem... Vou colocar essa daqui, que é a amiga do Steve, lá da primeira temporada. Eu vou colocar ela em Quem é Você. Também não teve relevância o suficiente, porque assim a gente já descarta esses personagens que... De fato, não vai mudar nada aqui na nossa tier list. Então ela vai aqui pra Quem é Você. E eu acho que eu vou adicionar essa menina aqui também, de casaco rosa, porque eu não lembro quem é ela.
Agora a coisa tá ficando boa porque a gente tá chegando nos personagens que de fato importam nessa história, começando pela Robin. E a Robin, gente, na terceira temporada ela meio que descobriu os russos, né? Ela que traduziu a mensagem, foi ela que desvendou todo aquele mistério. Então eu acho que ela é uma personagem que eu adoro. Nossa, que droga, não tô conseguindo subir de uma vez. Então vou colocar aqui, ó, adoro, porque eu acho que tem personagens acima dela ainda, mas adoro é uma baita posição. Agora, a Barbie, tadinha, eu acho que ela foi uma personagem que só teve coisas trágicas na história dela na série. Primeiro, que a Nancy meio que tratou ela... a Nancy foi muito babaca com ela, tá? Porque foi a Nancy que falou pra ela, ó, não me deixa fazer besteira, só você ficar de olho e não sei o quê. Aí a Bárbara vai lá e cobra ela, tipo... Ô Nancy, pega um pouquinho mais leve, porque você pode se arrepender do que você vai fazer agora. Aí a Nancy só... Eu acho que tá na hora de você ir. Vai embora. Tchau, 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 que eu vou lá pro quarto do Steve. Enfim, eu acho que ela foi uma personagem injustiçada. Porém, é uma personagem que durou tão pouquinho que a gente não sabe muito sobre ela. Então eu vou colocar em... Quem é você? Porque apesar da morte dela ter tido um impacto na série e ter sido ali o início da mudança da Nancy, que fez a Nancy ser a personagem top que ela é hoje, ela é uma personagem que eu não conheço. Eu não conheço muito dela, além dela ser amiga da Nancy. Então vou colocar ela aqui em Quem é Você, mas mesmo no sentido de ficou muito pouco na série pra eu te conhecer melhor. Agora a Erika. A Erika, eu adoro a Erika, tá? Adoro assim, calma aí, me expressei errado. Eu vou colocar ela em gosto, porque eu acho que ainda não deram enredo suficiente pra essa personagem mostrar pra que ela veio, sabe? Eu acho que ela falta tempo de tela pra Erika, pra ela subir aqui no meu ranking pro adoro, porque eu gosto muito dela, então vou colocar ela aqui em gosto. Agora, a Joyce é uma personagem divônica, eu vou colocar ela lá no topo. Gente, eu não tô conseguindo subir de uma vez, então vou ter que subir tudo devagarinho, porque eu estou no notebook, né? Eu não tô no mouse, então... Enfim, a Joyce, tadinha, eu assisti recentemente a primeira temporada e ela realmente parece uma doida. Se você se colocar no lugar de uma pessoa que não sabe nada, que não tem nenhuma informação, e a Joyce começa a falar que coisas estão saindo da parede, não sei o que. Gente, eu ia achar que ela era doida se eu tivesse naquele universo. Mas ela seguiu firme no que ela acreditou, no que ela viu. E mesmo as pessoas falando que o Will tinha morrido, ela seguiu adiante acreditando que ele estava vivo e fez de tudo pra salvar o filho. Ela é uma personagem divônica. Ela realmente vai e faz acontecer o negócio. Eu acho ela uma personagem muito boa. Agora, o Lucas, ele tem... Digamos que ele tem níveis diferentes de acordo com a temporada. Eu vou colocar ele em adoro, junto aqui com a Robin, porque eu de fato adoro ele. Eu acho que ele teve algumas inconsistências nas temporadas. A primeira temporada ele é muito chato, mas também entra a questão do... Pô, umas informações tudo muito novas, são coisas inacreditáveis acontecendo, então talvez ele não agiu tão esquisito assim, talvez ele foi o único que agiu de forma mais sensata e não confiar 100% na 11, mas ele é um baita personagem, eu adoro ele, vou colocar ele aqui em adoro. A Max, eu adoro a Max, vou colocar ela em adoro também. Ela é uma personagem que teve um desenvolvimento muito legal, apesar de eu achar que mudaram um pouco a personalidade dela de uma temporada pra outra, né? Da segunda pra terceira temporada. Eu acho que eles lidaram muito bem com esse trauma da morte do Billy, né? Então, ela é uma baita personagem. Eu vou colocar ela aqui, por quê? Porque se eu colocasse ela em divônicos, eu teria que subir todos os outros aqui. Apesar de eu gostar, eu acho que eu gosto mais da Max do que do Lucas e da Robin. Mas enfim, vou colocar ela em adoro. Eu acho que aqui no nosso ranking eles estão muito parecidos. Agora, esse daqui também é um dos caras que trabalha com a Nancy. Eu vou colocar ele em personagem de... Mano, vou colocar ele em... Morreu pouco, tomara que morra. Eu colocaria ele em Quem é Você, porque ele de fato não teve tanta relevância assim como personagem. Ele só teve mais relevância quando foi pego lá pelo Demogorgon e tudo. Enfim, vou colocar ele aqui, morreu pouco, tomara que morra. Agora o Billy.
O Billy, eu realmente não entendo as pessoas que aceitaram muito bem a redenção dele. Não que a redenção dele não vai entrar aqui em consideração. Eu vou considerar a redenção dele. Mas a redenção dele não vai fazer com que eu goste do personagem, não vai fazer com que apague todas as coisas ruins que o personagem fez durante a série, né? Ele era um personagem extremamente racista, extremamente abusivo com a Max. Eu acho que ele ter se sacrificado pra salvar as crianças, entre muitas aspas, porque ele já tava todo lascado, eu não acho que foi uma redenção muito efetiva, apesar de ter valido a pena, entendeu? Eu vou colocar ele em... Eu não gosto dele, sinceramente. E eu não fiquei triste com a morte dele. Então vou colocar ele em personagem ruim, porque ele é um personagem ruim. E é isso. Agora, o policial que ajudou ali nas buscas do Will, eu lembro dele na primeira temporada, eu não lembro se ele aparece nas outras temporadas, mas assim, ele só foi um policial que ajudou nas buscas. Vou colocar ele em Quem é Você. Agora, esse daqui, que eu não lembro o nome dele, que ajudou a Eleven, né, quando ela fugiu lá do laboratório e tudo, que teve aquela morte também, vou colocar ele em Quem é Você, porque... né, tadinho. Apesar de ter ajudado a Eleven, ele não durou muito tempo a ponto da gente saber quem ele é. Agora, esse daqui, ai, nada a ver, esse cara tá aqui. Eu vou colocar ele aqui em Quem é Você. Ele é daquele... Quando quando o Steve vai procurar um emprego numa loja de discos, eu acho que é de discos, e esse cara é o atendente. Não sei porque ele tá aqui. O menino que fez xixi na calça, também vou colocar ele em Quem é Você, porque não lembro o nome dele. Esse daqui eu também não lembro dele. Caraca, é um dos russos, né? Eu acho que ele morreu. Vou colocar aqui em Tomara que Morra, morreu pouco, porque o pessoal do núcleo dos russos lá, os próprios russos... eu acho que todos eles mereciam morrer mesmo, e é isso aí. Então eu vou colocar ele aqui, porque eu acho que ele morreu. E agora a gente passa para os personagens que finalmente importa de verdade. Agora a nossa mamacita Nancy, ela vai ser a nossa segunda personagem na categoria Divônicos. A Nancy, ela é uma personagem que foi extremamente bem trabalhada, ela teve uma evolução que faz sentido para a personagem. Ela é uma personagem que enfrenta o problema, ela vai enfrentar o problema, ela mesma. Dá uma arma na mão dessa mulher que tá todo mundo seguro, e é isso. Eu mal posso esperar pra ver ela nessa temporada, depois de sair todos esses trailers e a gente vê ela com uma espingarda na mão. Gente, sensacional. Ela vai lá pro Divônicos e, de novo, eu não consigo subir de uma vez. O Mike, ele também é igual o Lucas pra mim. Ele é um personagem que tem categorias diferentes nas diferentes temporadas. Por exemplo, na primeira temporada eu colocaria ele em Divônicos, porque ele também foi um baita personagem que quis resolver o problema, e ele mesmo foi em busca do Will, ele acreditou na Eleven. Ele é um personagem que eu colocaria em Divônicos. Na segunda temporada também. Na terceira temporada eu sinto que ele foi um pouco deixado de lado, digamos assim. Na quarta temporada, então, aquele núcleo que ele tava foi o núcleo que menos fez alguma coisa. É o núcleo que eu sinto que foi mais cansativo de assistir. Mas eu acho que eu vou colocar ele em Divônicos, vai. Porque realmente ele, pensando bem agora, ele é o elo do grupo, né? Ele é a ponte do grupo. Ele faz a Eleven acreditar nela mesma. Enfim, vou colocar em Divônicos, tá? Pensando bem, eu acho que a participação dele na quarta temporada não vai diminuir o rank dele aqui, tá? Eu torço para que na quinta temporada ele tenha mais função, que ele seja mais relevante. Agora, o Dustinzinho, esse garoto, nossa, eu adoro ele. Ele vai pro Divônicos, aqui. Ele é um personagem que resolve o problema, como eu posso dizer, na teoria, sabe? Ele é o que cria os planos, ele é muito inteligente, é isso que eu quero dizer. Ele tem uma inteligência natural. Ele é um personagem muito inteligente naturalmente. Tanto que é ele que explica algumas coisas sobre ciência,
Enfim, ele é um... Ai, eu adoro o Dusty, gente. Sério, se ele morrer, eu vou parir outro Dusty. Agora, a Karen pode ser um pouquinho polêmico, porque eu gosto da Karen. Eu acho que a Karen, ela faz tudo que ela pode, chegando ali no nível das informações que ela tem, porque os filhos dela não contam a verdade pra ela. Então, ela faz o que ela pode com aquelas poucas informações que ela tem. E ela que segura a família, né? Apesar do marido ser o financeiro, ela é todo o resto da família. E eu acho que ela é uma baita mãe. Se ela soubesse de tudo que acontece, eu acho que ela ajudaria mais. É que realmente ela não tem muita informação, então ela jamais iria imaginar que tudo isso estava acontecendo, que existia um portal, que existia um Demogorgon, que existia russos. Ela não tem como ela imaginar isso. Então acho que ela dá assistência que os filhos dela precisam, sabe? Diferente, deixa eu ver se ele tá aqui. Diferente do pai da Nancy e do Mike, eu vou colocar ele em personagem. É que aqui não tem uma categoria pra ele, porque é um personagem. Vou colocar ele em quem é você? Porque de fato, quem é ele? Além de um homem sentado em sua poltrona. Ele é o pai do Mike, da Nancy e da Holly. É isso. Mas ele não faz nada além de ficar sentado. Agora, a Suzy... Vou colocar ela em personagem mais ou menos. Porque eu acho que eu gosto muito mais da Karen e da Erika do que dela. Então ela desce um pouquinho aqui. Agora, mais personagens que eu não me importo nem um pouco, como esse policial. Gente, quem é esse cara? Não sei quem é. Não sei quem é essa guria. Não sei quem é essa daqui também. O pai do Will e do Jonathan, eu vou colocar ele em personagem ruim, porque ele de fato é um personagem ruim. Agora, a número 8, caraca, esqueci o nome dela. É que eu não falei o nome dela quando eu coloquei os amiguinhos dela aqui. Os amigos da... Esqueci o nome dela. Eu sei que é a número 8. Eu vou colocar ela em personagem mais ou menos, porque eu acho que ela teve essa função. Ela ajudou a Eleven a perceber aonde é a casa dela, a identificar um lar, e ajudou a Eleven a explorar mais os seus poderes. Acho que ela deu uma tremenda ajuda pra Eleven ali naquele momento em que a Eleven tava um pouco perdida. E pensando bem, eu acho que esse meu mais ou menos aqui, esse cara tá destoando, né? Eu vou descer ele um nível, porque eu não gosto dele perto deles aqui. Eu vou colocar ele aqui em personagem ruim. Porque ele é um personagem ruim. Agora, essa daqui também, gente, quem é esse povo? Realmente, não sei quem é você. O Henry, eu vou colocar ele em personagem. Ó, tem o Vecna aqui, então a gente tem que considerar como dois personagens diferentes. Eu vou colocar ele como personagem... Vou colocar ele como personagem mais ou menos. Por quê? Eu sei que existe uma história traumática na vida dele. Ele foi mandado, né, pra dimensão lá, ele teve esses poderes, e depois ele foi meio que explorado pelo Papi, né, pra pegar os poderes dele e... Enfim, acho que vocês entenderam. Eu acho que ele é um personagem que foi muito traumatizado. É isso. Então eu vou colocar ele em personagem mais ou menos. Agora, a Eleven. Não sei porque eu tô fazendo suspense, sendo que a Eleven vai pra Divônicos, porque ela é uma personagem casca grossa e ela é uma baita personagem que tem uma história muito legal e que merece muito um final feliz. Ai, tomara que todo mundo tenha aqui um final feliz, porque eles merecem. Agora, o maconheiro. Eu vou colocar ele em personagem... Eu não gosto dele não, pra falar a real, tá? Como personagem. Não colocaria ele como mais ou menos, porque eu acho que ele é um personagem sem função. Ele é um personagem que, tipo assim, pra que você tá aqui? Pra que você tá na série? Eu vou colocar ele em quem é você. É isso. Eu acho que aqui é o lugar dele. Porque ele é um personagem que... Ele entrou no núcleo de pessoas que já estavam sem função e adicionaram uma função dele que foi, além do humor... de ser o cara que engraçadinho, não sei o que, ele não faz mais nada. Ele apenas topa tudo que os outros falam. Então eu vou colocar ele aqui, quem é você, porque eu sinto que se ele não existisse na série,
tudo seria exatamente como foi. O personagem que namora a menina, eu vou colocar essa menina aqui, eu vou colocar ela em Quem é Você, tadinha, porque realmente ela só apareceu pra morrer. O namorado dela, eu vou colocar ele em personagem mais ou menos, não vou colocar ele em personagem ruim, porque ele entra naquela caixinha da Karen. Ele não sabe, ele não tem as informações necessárias pra fazer uma justiça real, uma justiça justa. Então, ele tava ali indo no que ele acreditava. Então ele acreditava que o que tinha acontecido era algo do jogo lá, que era um jogo demoníaco, e ele agiu de acordo com essas informações. Não tiro muito a razão dele, não. Cara lá da Rússia, eu vou colocar ele em personagem de Quem é Você, porque ele aparentemente tinha uma história legal. A gente soube da família dele, um pouquinho da família dele, mas depois o cara simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí? Quem é ele? Não sabemos. O Murray, eu gosto dele. Eu não gosto dele como um personagem recorrente. Eu acho que ele tinha que ser um personagem que aparece mais ou menos, sabe? Tipo, aparece alguns episódios que precisa da ajuda dele. E ele vai lá e ajuda. Então, porque eu acho que pegaram muito no humor dele, sabe? Eu acho que deu uma exagerada. Mas eu gosto dele, então ele vai ficar aqui. O Ed, eu gosto do Ed. Não amo o Ed, não acho ele divônico. Eu acho que ele é um personagem legal. Fiquei muito triste com a morte dele, é claro, mas ele não chega... Eu sei que ele é personagem favorito de muitas pessoas. Isso é meio exagerado, mas eu gosto dele, então acho que é uma boa categoria pra ele. Agora, o Steve. Ai, meu Steve. Eu adoro o Steve, eu vou colocar ele em divônico. Eu sinto que eles dão uma brecada no Steve pra não desenvolver tanto o personagem, porque ele é um personagem muito amado pelo público, então ele acaba até ultrapassando os que tinham que ser protagonista. Então acho que a série dá uma segurada nele pra ele não ter um desenvolvimento tão marcante quanto o da Nancy, porque se a gente pegar a Nancy da primeira temporada pra Nancy de agora, ela é uma personagem que teve um pensamento muito diferente, né? Ela, até porque tem a questão dela ser mulher, ela tem um pensamento mais à frente do seu tempo. E o Steve, eu acho que por ele ser homem, a gente espera que ele haja dessa forma, mas ele também é um personagem que teve um desenvolvimento muito legal, muito interessante. Eu gosto muito dele, e se ele morrer pra se sacrificar, olha, eu não quero nem ver. Agora, o Jonathan, ele entra aqui na questão do Lucas. Ele é um personagem que eu gosto dele diferentemente em uma temporada e outra, sabe? Então, o Jonathan, eu vou colocar ele em Adoro, porque eu acho que deram uma como fala, não sei se é gongada que fala, no personagem nessa quarta temporada. Porque ele é um personagem que ficou extremamente sem função. Ele virou uma outra pessoa, assim, ao meu ver. E aquele núcleo dele realmente não tem como defender, mas quem sabe aí nessa quinta temporada ele não volta a ser o Jonathan legal das outras temporadas. Agora, o Hopper, eu acho que vocês vão ficar surpresos, porque eu não acho o Hopper divônico. Eu vou colocar ele em Adoro, porque eu acho que ele peca muito na questão da Eleven, na criação da Eleven, sabe? Ele também entra nisso. Na primeira temporada eu gosto muito, na segunda temporada nem tanto, aí na terceira temporada, enfim, eu acho que ele tem algumas atitudes um pouco infantil pra ser um homem dessa idade, sabe? Vou colocar ele em Adoro. É uma boa posição, vai. Agora, o cara que apareceu apenas pra matar o outro cara que apareceu, sei lá por quê, vou colocar ele em Quem é Você? Essa daqui também, que também só apareceu, não sei quem é. Esse daqui, que é o pai do Henry, né? Vou colocar ele em personagem... Vai, ele teve ali a sua função. Vou colocar ele em personagem mais ou menos, porque eu não sinto nada por ele. É isso. O professor, eu gosto do professor. Caraca, eu queria muito que colocasse ele mais ativamente, que ele ajudasse os alunos nessa questão de física, de ciência.
ativamente, que ele soubesse o que estava acontecendo, sabe? Eu acho que ele seria uma tremenda ajuda. E eu gosto muito dele. A Holly, eu vou colocar ela em Quem é Você, tadinha, porque ela é uma personagem que até então não teve muitas participações. Também é uma criança, né, de, sei lá, 4 anos. Ela também não teve muita relevância na história por enquanto, porque a gente sabe que na 5ª temporada vai ter aí o desaparecimento dela. Eu acho que ela vai ter uma participação mais efetiva. Eu acho que ela vai ajudar mais aí, então talvez ela suba no nosso ranking futuramente. Aí entra novamente aqui os caras da Rússia. Vou colocar ele Quem é Você, porque eu não lembro quem é esse cara. O Pap. O Pap, vou colocar ele personagem ruim. Assim, desculpa. Eu acho que ele é um personagem que... ele é a causa de tudo que tá acontecendo. Tudo Stranger Things existe porque esse cara aqui... vou colocar ele em Morreu Pouco. Porque esse cara aqui resolveu fazer experimentos que ele não sabia controlar. Além também de que ele é um personagem que... teve a mágica Stranger Things lá pra fazer ele viver, pra poder recuperar os poderes da Eleven. Só que a gente não sabe como ele viveu, como ele escapou. E ele só voltou pra ajudar a Eleven a trazer os seus poderes de volta, pra ter ali uma mini redenção e morrer de novo. Enfim, é um personagem que realmente morreu foi tarde. Aqui, a menina que trabalha com o Billy lá na piscina lá, como salva-vidas, vou colocar ela em Quem é Você também, porque a gente também não teve tempo de conhecer ela. Essa mulher de óculos, realmente não sei quem é. Esse cara, não sei quem é. Os monstrinhos, eu vou colocar eles tudo em Morreu Pouco. E tomara que morra, se algum deles sobreviveu. Só o amiguinho aqui do Dusty, que eu vou colocar ele em personagem ruim. Por quê? Ele é um personagem ruim, só que ele ajudou o Dusty naquele momento lá. Ele deixou os meninos passar, porque ele reconheceu o Dusty. Então ele teve ali a sua participação... a participação que lutou do nosso lado, digamos assim. Agora só faltam 3 personagens. Eles são o Vecna. O Vecna, ele é um personagem ruim. Não vou colocar em Morreu Pouco, tomara que morra, porque existe todo o contexto do Henry aqui, né? Que a gente já conversou sobre ele ter sido uma criança que foi traumatizada. Justifica tudo isso que tá acontecendo? Não. Por isso que ele tá em personagem ruim e não em personagem mais ou menos. Mas ele vai ser derrotado aí, então provavelmente ele vai morrer. E é isso aí, não vou ficar triste com a morte dele. Agora, o Will, eu acho ele na 2ª temporada, ele é divônico. Ele começa, mesmo ele estando possuído pelo Vecna, ele é um personagem que deu instruções pros amigos em código Morse. Pô, tremenda ajuda. De fato, na 3ª e na 4ª temporada, ele foi um personagem meio deixado de lado. Foi, o que é uma pena, porque ele é um personagem que, na minha visão, ele era um dos protagonistas. Então eu vou colocar ele como Adoro, com possibilidade de ir pro Divônicos na 5ª temporada. E o Bob... Ai, eu fiquei tão triste com a morte do Bob, gente. Eu adoro o Bob, não vou colocar ele em gosto, não. Vou colocar ele em adoro, porque eu gosto mais do Bob do que do Ed, por exemplo. Entendeu? E o Bob, ele também foi um personagem que só foi. Ah, tá acontecendo algum problema e é com a família da minha namorada? Cara, se tá com problema, se ela tá com problema, eu também tô com problema. Então, vamos juntos resolver isso. Ele poderia ter corrido? Ele poderia ter corrido, vai. Mas aí ele não teria aquela morte marcante. Ele não seria um personagem que a gente gosta e que morreu, porque a série faz isso. Eles adicionam personagens pra gente gostar e então eles matam, né? Eles fizeram isso na 2ª temporada com Bob. Na 3ª temporada fizeram aí uma tentativa de fazer a gente gostar do Billy, o que aconteceu pra algumas pessoas, mas pra mim não funcionou muito bem, porque eu não senti nada na morte dele. E na 4ª temporada colocaram o Ed, né? Pra ser um personagem que a gente gosta, pra eles irem lá e matar e assim salvar os nossos protagonistas. O que pra mim tá ótimo, tá? Se vocês quiserem continuar fazendo isso, pode matar esse garoto gordinho na 5ª temporada, que eu não vou ficar triste se vocês matarem ele pra salvar os meus meninos aqui. E é isso, gente, assim ficou a minha tier list. Nossa, o Quem é Você ficou lotado, até porque realmente são personagens que, se você olhar bem,
são irrelevantes, são muito irrelevantes. Eu vou deixar o link dessa tier list aqui embaixo para você participar também, para você montar a sua própria tier list. Me conta se vocês concordam aqui com a minha categoria de ivônicos, ou se vocês adicionariam outras pessoas, ou se vocês tirariam alguém dessa lista, o que eu acho muito difícil. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nessa semana ainda vamos ter uma análise da Madame Morrible de Wicked. Então, o vídeo tá ficando bem legal. É que eu tô demorando um pouquinho mais porque eu preciso de mais informações dela que a peça ela não nos dá. Desculpa se o vídeo ficou muito longo. Eu realmente achava que tier list era algo mais fácil de fazer, mas demorou muito, o que não estava nos meus planos, porque realmente meus planos era fazer um vídeo rapidinho. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui as suas opiniões sobre os personagens também. Um beijo, tchau!